Olá, eu sou o professor Roberto Brasileiro, da Escola de Administração da UFBA, e nesta aula iremos tratar do tema custeio padrão. O que a gente entende por custeio padrão? É o uso de preços previamente fixados para produtos e serviços. E para que a gente faz isso? Para que a gente vai fixar preços previamente, né? A gente faz isso como forma de agilizar os processos de encerramentos mensais, com um foco na contabilidade financeira, mas a gente também faz isso com foco na contabilidade gerencial, para análise de desvios em relação ao que a gente tinha previsto previamente. E é exatamente a análise dessas variações entre o que nós chamamos de valor real ou valor realmente gasto e aquilo que era o previsto padrão, essas variações que são úteis no gerenciamento, porque você pode ter uma variação favorável quando você gasta, o seu gasto real é menor do que o gasto previsto, ou você pode ter uma variação desfavorável quando o seu gasto real é maior do que o previsto. E é isso que a gente vai estudar nessa aula. Então, para a gente começar, vamos pensar que o custeio padrão, ele é, digamos assim, um custeio estimado. Só que é um custeio estimado melhorado. Por que isso? A gente costuma dizer que ele é estimado, um gasto é estimado, quando a gente está pensando nele a partir de períodos anteriores, quando a gente faz algum tipo de ajuste desse passado em função de previsões que nós fazemos para o futuro. Mas quando nós estamos falando do custeio padrão, é como se a gente desse um passo a mais nisso. É como se a gente melhorasse ainda mais a nossa expectativa na hora de computar, na hora de calcular esse gasto, esse custo. Tá? Então a gente faz isso com mais critério. E a gente trabalha no que nós chamamos de condições normais de eficiência, seja de mão de obra, de equipamento, do que for. Ou seja, nós precisamos pensar no custeio padrão num padrão de eficiência que seja considerado bom. Né? A gente pode, claro, periodicamente, a gente ir melhorando essa eficiência, né? Mas a gente vai partir de um padrão de eficiência que a empresa tem naquele momento. Bom, todas as áreas, ou boa parte das áreas organizacionais, as áreas funcionais de uma empresa, elas vão contribuir na determinação do que seria esse custo padrão. Se nós pensarmos aqui nos três elementos de custos, materiais, a mão de obra e os CIFs, a gente pode ter, por exemplo, que nos materiais, as áreas técnicas elas vão definir quantidades, quais são as quantidades que serão gastas, né? E a área de compras e controladoria vai definir o valor desses materiais diretos. Então, com quantidade e valor, você forma um elemento para a ficha de custo padrão. A gente também tem a mão de obra, e novamente a área técnica, por exemplo, na indústria, é a produção, ela define as horas que são gastas no determinado produto. E o setor de pessoal, ou a área de pessoal, vai definir qual o valor da taxa de hora, né, por hora, de cada funcionário. Juntando quantidade e preço, você também junta para a ficha. A mesma coisa os CIFs, pessoal de planejamento, produção, consegue estimar os valores de CIF em função do número previsto. A partir daí, a controladoria consegue determinar qual o valor do CIF para aquele volume de produção. Juntando as duas coisas, você também vai ter um elemento para as fichas de custo padrão. Então, nada mais que a gente faz é pegar elementos, seja de qualquer área que seja, que junte quantidade e preço para formar um custo. Então, esse aqui é um exemplo bem simples e é muito fácil trazer exemplos que são, por exemplo, que são da construção civil, da indústria, mas eu estou tentando trazer algo mais simples ainda, que é um ingrediente, né? Um conjunto de ingredientes que vai fazer um determinado item, né? Uma determinada comida. Aqui a gente tem as descrições, aqui tem até a confecção, né? O item ele chama pataniscas. E o que importa para a gente é pensar isso aqui só para a gente refletir, né? O que leva
na elaboração das pataniscas, né? Então, um ovo, tá aqui, aí tem o preço por ovo. 10 gramas de farinha, aí está aqui o valor por 10 gramas de farinha. 50 gramas de bacalhau, e aí tem o valor, e um por um. Até que você chega ao valor que é o que interessa para a gente, valor total. Esse valor total é que é o custo padrão. Aqui a gente tem ainda informação sobre margem de contribuição e o percentual que a gente tem, mas isso aqui ainda vai ficar, essa análise de margem de contribuição ainda está um pouco mais para frente no nosso curso. Então, o que importa aqui para a gente é entender como isso é elaborado. E depois, obviamente, que comparado com o realizado. Esse é o gráfico das variações. O que eu tenho aqui? Eu tenho no eixo X quantidade. Eu tenho no eixo Y preço. Então, eu estou comparando quantidade e preço. Lembre-se que a gente pode comparar a partir do padrão ou a partir do real. O R aqui é de real, o P aqui de padrão. Isso vale para quantidade, como vai valer também para preço. Preço, padrão, preço real. Então, a gente tem, a priori, um preço padrão e uma quantidade padrão. Isso aqui é o custeio padrão, o valor estimado e esperado, estimado com maior acurácia, mas esperado dentro dos níveis de eficiência que a empresa tem para um determinado volume de produção. Depois a gente tem o que a empresa efetivamente realizou. Então, ela pode ter no padrão uma quantidade e depois ela ter realizado mais. Observe que ela poderia ter realizado menos também. A gente sempre apresenta esse gráfico como sendo mais, tá? Mas ele pode ser menos e não mudaria a interpretação. Então, essa variação aqui, ó, daqui para cá, essa variação aqui é uma variação em função da quantidade. Por exemplo, a empresa estimava usar 100 gramas de farinha de trigo, usou 150. Então, esse delta quantidade, 50 gramas a mais, é exatamente essa área aqui do gráfico. Eu tenho ainda o preço real em comparação com o preço padrão, que é essa área aqui, ó. Essa área aqui. Então, daqui para cá é o padrão, daqui para cá é o realizado, que também está a mais, poderia também ter sido a menos. Então, é como se a empresa estimasse, por exemplo, gastar no padrão R$1 de algum item e ela gasta R$1,40, por exemplo. Então, esse delta 40 centavos aí é exatamente essa diferença aqui, tá? Que é o delta em função do preço. E a gente tem um outro delta, que é o delta conjunto, da variação combinada de preço e quantidade. Então, observe, a gente vai analisar, e essa é uma das coisas bem bacanas do custeio padrão, é a gente poder decompor uma variação em função da variação de quantidade, em função da variação de preço e em função da variação conjunta, preço e quantidade. Tá? Aí vamos pegar aqui, ó. Quando a gente está olhando o preço, a gente está olhando somente o efeito da diferença de preço entre o padrão e o real. Para fazer isso, a gente mantém a quantidade padrão fixada. Então, eu estou olhando somente a variação de preço. Eu vou voltar aqui o slide. Ó. Eu estou olhando somente isso e observe que eu estou mantendo fixo a quantidade aqui. Ó. A quantidade não está mudando. Estou olhando somente isso. Pronto. Quando eu vou olhar a quantidade, eu comparo o efeito da diferença entre o que foi do consumo padrão, a quantidade padrão, e o consumo real. E aí, nesse caso, eu mantenho o preço fixo no padrão. Então, voltando aqui no gráfico, é como se eu estivesse olhando isso aqui, ó, essa parte aqui. Ó. Eu estou comparando a quantidade padrão com a quantidade real. Mas o preço eu mantive fixo. Estão vendo aqui? O preço está fixo aqui. Ó. Eu não mexi no preço. Tá? E, obviamente, que depois eu faço análise conjunta, que eu vou pegar as variações de preço e quantidades, que, na verdade, equivale ao produto das diferenças. Bom,
Vamos lá para as fórmulas. Bom, vocês não precisam, obviamente, gravar essas fórmulas, né? Vocês podem anotar e ir usando nos exercícios. Então, para eu encontrar a variação em função do preço, o que é que eu faço? Eu pego a diferença entre o preço real e o preço padrão e multiplico pela quantidade padrão. Lembre, eu quero manter fixa a quantidade para captar somente a variação de preço. Na variação de quantidade, vai ser o inverso. Eu pego a diferença entre as quantidades, quantidade real menos quantidade padrão, e vou multiplicar pelo preço padrão. E na variação conjunta, aí eu pego as duas diferenças. É preço padrão menos preço real, vezes quantidade... preço real menos preço padrão, vezes a quantidade real menos a quantidade padrão. É sempre o real primeiro do que o padrão. Bom, beleza, fiz isso tudo. Quais são as vantagens que a gente tem? Bom, primeiro a gente tem vantagens claras de gerenciamento, né? Eu estou analisando o resultado, eu estou comparando o que eu tinha previsto num nível de acurácia bem grande, quer dizer, com minha eficiência, e eu vou comparar com o que eu realizo, que é a minha prática. E a gente sabe que o planejamento é uma coisa, a prática é outra, pode ser que a gente tenha diferença nisso, né? Então, a gente tem aqui um ganho incrível, que é a da análise das variações, e você aprimora o controle, vai vendo onde você precisa melhorar, onde foi que se gastou mais, onde foi que se gastou menos. E esse exercício faz com que você atinja cada vez novos e melhores níveis de eficiência. Tá? Então, pode ser usado também como instrumento de avaliação, mas a gente pode pensar também como um uso na eliminação de falhas dos processos produtivos, quer dizer, a gente está vendo que constantemente está tendo variação entre o que era planejado do custeio padrão para o que está sendo executado, então a gente vai buscar onde estão essas falhas, então a gente pode melhorar também o processo produtivo. E a gente tem, como eu já tinha falado, um aprimoramento, uma contribuição para o aprimoramento dos procedimentos de apuração do custo real, aqui pensando na contabilidade financeira. A gente tem também a rapidez na informação, na obtenção de informações, por exemplo, preço. Quer dizer, se eu estou utilizando o custeio real constantemente, eu tenho muito mais facilidade em pensar a minha precificação do que se eu não estivesse utilizando. Afinal de contas, eu já fiz um levantamento de tudo que entra na composição daquele produto e partir disso para o preço é mais fácil do que a gente não ter a menor noção sobre o que leva o produto. Vamos pegar um exemplo para poder ficar mais prático. Vamos pegar um exemplo aqui da doceria Bom Bocado. Uma doceria que estimou que o custo padrão de uma torta seria de R$ 21,24. Bom, esqueçam os valores, né? A gente sabe que esses valores eles são fictícios. Bom, esses 21 e 24 é o que está aqui na tabelinha. Ó. É isso aqui, ó, que está aqui. É o custo padrão estimado com um nível de eficiência grande para a confecção, para a produção de uma torta. E esse custo é formado por 1,8 quilo de farinha de trigo comprada a 90 centavos o quilo, 400 gramas de açúcar, comprada a 1,45 quilo, e 2,8 horas de mão de obra, a hora sendo calculada aí a 6,80 a hora. Esqueçam os valores, porque eles são completamente irreais. Esses valores são exatamente os valores que estão aqui na tabela. Então, observe aqui a quantidade de farinha, 1,8 kg. Claro, a gente vai ter que padronizar as medidas, né? Então, se eu estou trabalhando aqui o preço 90 centavos por quilo, então isso aqui tem que estar em quilo, não pode estar em gramas. Se eu estou trabalhando aqui com 1,45 por quilo, o açúcar, que está lá como 400 gramas, aqui tem que vir como quilo, né? A gente tem que padronizar isso. E a mão de obra aqui, está aqui por hora, aqui também tem que ser em hora. E aí você tem. Então, o estimado é que a gente gaste 1,62 de farinha, 58 centavos de açúcar e 19 mais ou menos de mão de obra, totalizando 21,24. Isso é o custeio padrão. Isso aí seria o exemplo da nossa ficha, tá?
Então, vamos pensar aqui de onde vem a informação, né? As informações de preço, em geral, vêm de quem faz as compras, né? A controladoria também tem isso. O preço de mão de obra pode vir tanto da controladoria, mas pode vir também do pessoal de RH. Agora, a quantidade que vai ser gasta de farinha, de açúcar, mão de obra, em geral é o pessoal de planejamento, pessoal de produção, quem efetivamente conduz e que consegue estimar e definir o tempo que é gasto e também o componente. E aí, claro, tem que ter padronização, né? Quer dizer, eu tenho que pensar que toda vez que eu for fazer uma torta, eu vou usar isso aqui. Vamos lá. Aí o que aconteceu? Eu fui fazer a torta, né? Claro, na prática, esse é um exemplo, a gente está colocando uma torta, mas eu não vou fazer uma torta, eu vou fazer várias tortas. E depois eu vou tirar, digamos assim, uma média, ou verificar o quanto que eu gastei por uma, se eu tiver apurado um a um, tá? Pronto, então para produzir uma torta, eu gastei 2 quilos de farinha, 300 gramas de açúcar e 3 horas de mão de obra. E isso está aqui nas quantidades. Então, 2 quilos de farinha, 300 gramas de açúcar, lembre que tem que vir para cá na base do quilo, e 3 horas de mão de obra. E também fui ver quanto foi que me custou, eu comprei cada elemento. Então, o açúcar foi comprado aqui a 88 centavos o quilo, está aqui, ou a farinha, né? O açúcar 1,52 está aqui, e a mão de obra me custou 7,20 a hora, está aqui. Então, eu tenho a farinha foi 1,76, açúcar 46 centavos, mão de obra 21,60, totalizando 23,82. Bom, beleza, isso é o realizado. O que eu faço? Eu vou comparar o que foi gasto no realizado com o padrão. Então, olha aqui, aqui agora eu tenho o padrão, eu tenho o real e eu tenho a diferença. Essa tabela aqui é uma tabela inicial, tá, gente? É só para a gente pensar. Calma que depois eu vou mostrar os cálculos das diferenças em função de preço e quantidade. Então, vamos pensar aqui. Ó. Eu estimei 21 e 24 por torta. Na hora que eu realizei, foi 23,82. Quanto foi que eu gastei a mais? Eu gastei 2,58 a mais. Aí vamos pensar aqui no custo, né? Farinha, eu estimei 1,62, gastei 1,76, ou seja, 14 centavos a mais. Açúcar, eu estimei 58 centavos de custo, gastei 46, então gastei a menos, né? Então gastei 12 centavos a menos. Isso foi favorável. E a mão de obra foi 19,04 centavos estimado no custeio padrão. Eu gastei 21,60, então eu gastei 2,56 de mão de obra. Então eu estou vendo aqui, ainda nessa minha análise preliminar, que o meu valor realizado foi 2,58 maior. E esse 2,58 ele veio fundamentalmente da mão de obra, porque a farinha foi 14 centavos a mais. O açúcar foi 12 centavos a menos, isso aqui quase que se elimina, né? Mas a mão de obra foi 2,58, 2,56. Então eu posso dizer que foi a mão de obra que, digamos assim, fez com que eu não atingisse o meu custeio padrão. Essa é uma análise preliminar, mas o que a gente faz é olhar item por item. Então, por exemplo, vamos continuar aqui. Vou passar e vou mostrar isso aqui. 14 centavos a mais da farinha. Foi o gasto da farinha. Esses 14 centavos, eles são em função de preço, em função de quantidade ou em função da variação conjunta de preço e quantidade. Pronto. Aí depois eu vou para o açúcar. O que eu gastei a menos de açúcar foi em função de quantidade, de preço ou conjunto? O que eu gastei de mão de obra foi em função de quantidade de horas, do valor da mão de obra ou do conjunto? É isso que importa, tá? É como se eu pegasse isso aqui e comparasse, ó. A quantidade era 1,80. Eu gastei 2. Então eu já estou vendo que na farinha eu gastei mais do que o que eu estimei. O preço era 90 centavos. Eu comprei a 88 centavos. Então, opa, eu fui eficiente na compra. No efeito conjunto, era 1,62, eu gastei 1,76, ou seja, eu gastei a mais. É isso que a gente tem que fazer. Separar a variação por ingrediente
do que é em função de preço, do que é em função da quantidade e do que é em função da variação conjunta. E é isso que tem nesse slide. Eu coloquei aqui o slide para farinha, mas a gente teria que fazer um também para o açúcar e outro para a mão de obra. Lembre, quando eu vou pegar o que é variação de preço, eu comparo preço real com preço padrão, mas mantendo a quantidade padrão. Então, eu vou comparar esse 88 daqui com o 90, que é o que está aqui na fórmula, e multiplicar pela quantidade padrão, que é 1,88 daqui. Então, por conta dos 14 centavos aqui, ó, a mais, o preço contribuiu aqui, ó, com 4 centavos, quase, né, menos 4 centavos. Seria isso aqui, menos 4 centavos. Então foi assim, foi bom, no sentido de que eu tive um preço mais acessível, mais eficiente. Na quantidade, eu vou comparar a quantidade real, que é esse daqui, eu usei 2 quilos, com o padrão, que era usar 1,80, tá aqui, e multiplicar pelo preço padrão, 90 centavos, que é esse aqui. Isso dá 18 centavos. Então, aqui, esse 18, ele representa um valor a mais. Né? Então, se eu tivesse mantido, né, o preço padrão, a variação de quantidade teria tido um impacto aqui para mim de 18 centavos a mais, que eu gastei a mais. Eu não fui tão eficiente quanto eu me propus ou propunha a ser antes, né? E depois eu tenho o efeito conjunto, comparando o preço real com o preço padrão e a quantidade real com a quantidade padrão. E isso está aqui, está dando praticamente zero, né? 0,004. Isso aqui é praticamente zero. Então, esse efeito aqui, ó, é de 14 centavos. 18 centavos aqui, menos 4 centavos, dá exatamente 14 centavos. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que as variações que ocorreram na farinha e que afetaram o custo total da torta, elas são grande parte por conta do uso da quantidade maior, não por conta do preço, que o preço até ajudava, mas foi a quantidade maior que me fez gastar mais com farinha. Eu orcei, eu estimei, eu planejei 2 quilos, eu gastei 1,80. Isso que a gente está fazendo, a gente teria que fazer para o açúcar e também para a mão de obra, que de certa forma é o que está aqui, ó. Se for olhar aqui, ó, a variação quantidade, preço e mista, isso aqui foi da farinha que a gente pegou agora. Então, eu gastei na quantidade 18 centavos, economizei um pouco no preço e a variação mista foi quase zero. Isso aqui junto soma exatamente os 14 centavos que a gente tinha. Aí, aquela conta que eu fiz para farinha, eu recomendo que vocês façam para açúcar e para mão de obra, né? Pausa o vídeo e faz aí. Eu tenho aqui os resultados. Olha aqui, ó. Quantidade no açúcar, preço e conjunta. Então, a gente está vendo aqui que foi muito em função da quantidade, né? Que eu economizei no açúcar, apesar de ter gasto um pouquinho mais em função do preço. E o grande impacto que é mão de obra, que nesse caso tem um efeito tanto da quantidade, quanto tem um efeito do preço. E também um pouquinho aqui na variação mista, mas mais na quantidade e no preço. E aí eu vou ter o total, fechando, obviamente, que aqui é a soma, né? Aqui é a soma, e eu tenho o total gasto a mais na torta. Então, nesse caso, está muito claro, eu tenho que analisar um por um, mas nesse caso está muito claro que é sim a mão de obra que deu o maior efeito no gasto a mais da quantidade. Tá? Eu vou pedir que vocês façam esses cálculos aí para açúcar e para mão de obra, façam os exercícios e, em caso de dúvidas, usem o fórum Tira Dúvidas ou anotem suas dúvidas e vamos discutir na nossa próxima aula síncrona. Muito obrigado.